Glória a Deus. A paz do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, é em nome de Jesus que nós apresentamos ao teu servo nesta noite, Senhor. Ele tem a responsabilidade de trazer a palavra para a tua noiva, a tua igreja que está reunida. Assim pedimos que a tua bênção, Senhor, esteja sobre ele, usando ele de uma maneira poderosa, segundo a tua vontade e as nossas necessidades. Como disse o pastor José Carlos de Lima, que venha pão quente do céu nesta noite para nós, em nome de Jesus. Saúdo a todos na paz do Senhor nesta noite. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos ler desde o versículo número 1, capítulo 1, versículo 1 em diante. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo, algum até o dia de Cristo, e cheios de frutos de justiça, que são, por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, nós vamos ver um pouquinho nesta abençoada noite sobre esta carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava numa cidade chamada Filipos. Então, carta aos irmãos lá desta cidade. Ele escreve esta carta aqui quando estava em uma dos períodos de suas prisões. O apóstolo Paulo, segundo os estudiosos, escreveu 4 cartas, não é? Quando estava em prisões. Efésios, tem Filipenses, Colossenses e Filemão. São as 4 cartas que ele está nas prisões e escreve para as igrejas aonde ele havia iniciado um trabalho. Aqui, quando ele escreve esta carta, então ele estava preso em Roma. Obviamente que já estava instalada uma igreja lá em Filipos, e ele usava este método para tratar de alguns assuntos com a igreja, corrigir alguma coisa, incentivar quando estavam no caminho certo. E a gente sempre fala, por uma questão de força do hábito,
carta do apóstolo Paulo, né? Mas a gente vai ver bem certinho, na verdade, a carta de Deus, né? Porque a própria Escritura diz que, a Bíblia diz que toda Escritura ela é inspirada por Deus. E nós entendemos que os assuntos que foram tratados naquele período, naquela cidade, eles têm validade para nós hoje também. Se nós formos ver, né, todos nós, de uma maneira ou outra, temos um pouquinho de cada um daqueles irmãos que viveram lá no passado, né? Alguns problemas na igreja, algumas dificuldades na caminhada, não é? Ou alguns acertos que são louváveis, enfim, de uma maneira ou outra, nós estamos inseridos como alvos dessas cartas. Então aqui nós vamos ver alguns pontos que ele trata. Não vai dar para ver todos os pontos, obviamente, né? São 4 capítulos, mas ele vai pensando assuntos que chegaram para ele, conhecimento dele, e ele vai ali tentando resolver. Deus, repito, Deus usando este grande homem de Deus, né, que é considerado um dos maiores doutrinadores de todos os tempos, usado por Deus para corrigir algumas coisas e ali orientar os seus filhos na fé naquela cidade. Vamos ver primeiro como que iniciou essa igreja lá nesta cidade de Filipos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 16, e vamos ler o versículo 9. Atos capítulo 16 e o versículo de número 9, diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Bom, aí depois aqui, nós vamos depois ler na sequência, aí vamos ver o que aconteceu. Mas aqui nós vemos claramente que houve uma mudança de direção. Quando você vê o início deste, até no capítulo 15 ali, Paulo, né, ele estava pretendendo ir para a Ásia, que era uma determinada região. E aí aqui, nesse capítulo 16, Deus, no versículo 9, Deus dá uma visão para Paulo. No versículo 7, né, até diz aqui que o Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem anunciar a palavra na Ásia, versículos 6 e 7. Então aqui você vê claramente que eles tinham um propósito, um objetivo, e um objetivo louvável até, anunciar a palavra numa determinada região, mas aí a Bíblia diz que o Espírito Santo não deixou eles ir para lá. E deu a direção aqui nesse versículo que nós lemos aqui através dessa visão, né, para a região da Macedônia, onde ali estava esta cidade de Filipos. Então essa cidade era uma colônia de Roma, do Império Romano, que já havia dominado o Império Grego, né? Os irmãos lembram que Alexandre, né, Alexandre o Grande, chamado, né, ele do Império Macedônico, ele havia dominado o Império Persa, e ele dominou o mundo de então. E aí depois veio o Império Romano, e essa cidade de Filipos recebeu o nome em decorrência do pai de Alexandre, que era um tal de Filipe II. Então, na época existia muito isso aí, dava o nome das cidades aos que dominavam, né? Eles tinham poder, botavam o nome em quem eles quisessem, botavam o nome na cidade, né? Então ali
eles colocaram o nome de cidade de Filipo em homenagem a esse pai de Alexandre Magno, o imperador do Império Grego. Então, ali, depois que Roma domina, por ser uma cidade estratégica, eles colocam muitos soldados lá. Depois você vai ver até que nos capítulos aqui de Atos, vai dizer que tinha muitos soldados romanos ali na cidade de Filipos, né? Aí você fica, mas por que tem soldados romanos lá numa cidade que é tão distante de Roma, né? Aí você vai vendo a história, e era justamente uma colônia romana, porque era uma cidade estratégica que ligava praticamente os dois continentes, a Ásia e a Europa. Então por motivos de batalhas e guerra, foi uma colônia romana naquele lugar. Bom, e aí nesse momento então que Deus fala para Paulo ir para aquele local, ele então obedeceu, né, e seguiu. E aqui no versículo 12, Atos 16, versículo 12, diz: dali partimos para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia, e é uma colônia. Então, colônia, né, romana. Muito bem. Então, eles estão lá nessa cidade. Nós estamos vendo aqui como que iniciou essa igreja de Filipos, né? Depois nós vamos entrar especificamente na parte lá da carta aos Filipenses. Mas você vai ver aqui, eu estava estudando e eu via como as coisas, quando começam na direção de Deus, quando começam bem, né, alguns requisitos para começar a obra de Deus, nós vamos ver aqui em Atos capítulo 16, no início dessa igreja. Nós vamos ver aqui que teve dificuldades, teve perseguições, teve batalhas. Atos 16 é muito pregado, não é? Ali tem o carcereiro de Filipe, tem muitas lutas, muitas batalhas, mas nós vamos ver que no meio dessa batalha, dessas guerras, desses obstáculos, né, resistência à obra de Deus, nós vamos ver alguns ingredientes necessários para nós hoje, para que o evangelho cresça, para que a palavra de Deus seja anunciada e tudo dê certo. Porque você vai ver que a igreja de Filipos, mais adiante, né, Paulo depois agradece ela, porque foi uma das únicas igrejas que apostou no apostolado dele. Você vai ver aqui em Filipos, o apóstolo Paulo não gastou nenhum versículo defendendo o apostolado dele, enquanto em outras igrejas, em outras cartas, ele chega a gastar 2, 3 capítulos só defendendo o apostolado dele, dizendo que ele foi chamado, que ele é o apóstolo, que ele foi escolhido, que ele teve um encontro com Jesus, e ele tem que escrever isso aí, porque tinha igrejas que não aceitavam ele como apóstolo, né, chamado e vocacionado por Deus. Mas essa igreja de Filipos acreditou que ele era chamado por Deus. Então vejam só, vamos ler aqui alguns pontos, olha aqui. Versículo 13, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Vamos ver. Então essa carta ela foi escrita, né, da prisão em Roma e tal, mais ou menos 60 ou 62 depois de Cristo, tá? E a primeira cidade ali que está na Europa. Vamos ler o versículo 13. No dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então começa aqui. Então eles estão lá nessa cidade, não tem, por enquanto, né, nem começaram nada lá. Mas aqui começa tudo. Então eles começam aqui dizendo, ó, nós saímos em busca de um lugar para orar. E estamos sentados e falamos às mulheres que ali estavam na beira do rio, aqui diz. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que era um corante, né, muito valioso na época para pintar tecidos, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia.
Então vejam só, aqui nesse início, nós vemos já oração e a palavra de Deus. Oração e palavra. Iniciou ali o trabalho em Filipos com oração. Uma dica para nós hoje. Veja o que eu falei, que o que foi escrito lá no passado vale para nós hoje. Então ele começou bem. Estava indo para orar e encontrou ali aquela mulher. Então, na sequência, diz aqui, que o Senhor abriu o coração dela para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois foi batizada ela e a sua casa. Então já começou ali digamos assim, uma casa para ter os cultos, os cultos domésticos. Iniciou ali já um ponto. Vejam como Deus vai direcionando tudo. Eles tinham o objetivo de orar, de buscar Deus, e Deus preparou aquela mulher ali certa, abriu o coração, trabalhou na família dela, e ali provavelmente acreditam que tenha sido a primeira casa onde foi pregado o evangelho nesta cidade de Filipos. Depois, olha só, então continuando aqui, versículo 16, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Vocês notaram que eles estavam indo fazendo o quê? Novamente, oração. Então eles saíram para orar na beira do rio, encontraram uma mulher, falaram, deu tudo certo. Aí eles estão indo agora, vamos à oração? Vamos. E aí encontraram uma jovem aqui, que está dizendo a palavra de Deus, que tinha um espírito de adivinhação. No momento, não tem nenhum problema. Então aqui a Bíblia diz que elas começam a anunciar que eles são servos do Deus Altíssimo, e falou isso por muitos dias, versículo 18. E aí Paulo, perturbado com aquilo ali, viu que não era de Deus, aquilo ali, então expulsou, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Bom, aqui já começou o problema para ele, para aquele que foi orar e anunciou a palavra. Olha só, então, oração, palavra de Deus, e aqui tem um obstáculo aqui, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Então aqui, aquela jovem foi liberta, oração, palavra. De um lado nós vemos conversão de uma família, e aqui nós estamos vendo a libertação de alguém que estava possesso. Então vejam os ingredientes necessários para Deus agir, e Deus opera mesmo. E aqui então eles foram presos, olha aqui, e prenderam Paulo e Silas e os levaram. E aí os irmãos vão ver que na sequência, colocam eles lá no versículo, vamos ver, versículo 25, ali no 23 melhor, e havendo-os dado muitos açoites, deram Paulo e Silas, os lançaram na prisão, e mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Então foram ali presos que nem os maiores criminosos, traficantes, ali no cárcere, aqui a Bíblia diz cárcere interior. Então se tinha um interior era porque tinha um exterior. Então devia ser aquele mais ruim mesmo, mais difícil. Vamos dizer assim, o bandido de alta periculosidade era colocado ali, cárcere interior. Não dá para dizer que é no Brasil, prisão de segurança máxima, porque aqui no Brasil até celular tem, mas vamos dizer que se fosse lá nos Estados Unidos, lá não dá para conversar, lá não deixam fazer nada, lá o negócio mas vamos dizer que fosse uma prisão de segurança máxima. Aí colocaram eles lá, naquela lá que não tinha contato com ninguém, interior,
os mais perigosos, possivelmente, porque a Bíblia diz aqui, se tu vai ver antes, né, eles recomendaram, né, bem ali o carcereiro, para que cuidasse, guardasse bem eles. Mas o carcereiro, né, sei lá, com receio que ele fugisse, ainda diz aqui que segurou eles no tronco, prendeu eles no tronco, além de colocar eles na parte interior. Então, Paulo e Silas estão nessa situação, estão presos agora, né, ali no cárcere, e aí eles começam ali no versículo 25, ó, depois de prender os pés no tronco. Talvez você já deve ter visto alguma imagem assim dos museus, assim, né, que eram umas madeiras, colocava embaixo ali, botava os pés ali em cima, e aí depois botava outra madeira por cima e chaveava, a pessoa ficava com os pés esticados ali, né, e não podia se mexer muito, né, vou dar uma caminhada para aliviar as costas, né, não dava, tinha que ficar naquela posição ali bem desconfortável, né, pensou, tu fica horas e horas ali, sem poder se virar, se mexer, não era fácil, né. E Paulo e Silas não dava nem para dar uma deitada, porque a Bíblia diz que eles estavam com as costas tudo, né, lanhadas dos chicotes, né, então estava bem difícil a situação ali, bem difícil, e tudo isso porque Deus mandou eles ir para ali, né, lembra que Deus, vão lá para Macedônia, e eles foram para Macedônia, depois nós vamos chegar nos resultados. Muito bem, então eles estão aqui presos ali, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha só, então eles estão naquela situação, mas a Bíblia diz aqui que eles estão louvando a Deus, orando, né? Olha só, novamente, né, oração, tu vê, o Atos 16, tem problemas? Tem luta? Tem, mas tem oração, né, tem louvor, tem adoração, tem palavra. Então vai ver conversão, vai ver transformação, vai ver milagre acontecendo aqui. E aqui a Bíblia diz, e os outros presos o escutavam. E eu disse, como é importante, né, as nossas atitudes, sempre vai ter alguém ouvindo, sempre vai ter alguém escutando, não é mesmo? Será que estão escutando reclamação nossa, não é? Queixas, murmúrios, né, lamentações, o que será que estão escutando de nós? A Bíblia diz que os presos escutavam eles louvar a Deus, era isso, e convenhamos, entre nós, eles tinham motivo para se lamentar, não era? Tinham motivo, mas será que nós erramos? Não é que passa na cabeça da gente, quando a gente pensa que Deus manda a gente fazer um negócio, você vai e faz, e aí parece que as coisas ficam difíceis, ficam ruins, não dá certo, não é? A gente sofre, a gente é humilhado, a gente é maltratado, a gente recebe uma palavra que nos machuca, que nos fere, aí você pensa, puxa, mas eu me enganei, não é assim? Pensa, eu me enganei, não era para ter feito isso, não era para ter vindo para cá, não era para ter agido assim, desse jeito, né? Mas a gente tem que ter paciência, calma, porque às vezes é só um período do trabalhar de Deus para algo muito mais grande, que nós não estamos enxergando, e aqui é isso que aconteceu, Deus tinha algo muito maior que eles não estavam vendo, mas estavam sentindo as dores, não é, de uma perseguição, da oposição, dos maltratos que estavam sofrendo ali, e aí, de repente, aqui, ó, os presos escutavam, então estavam ouvindo. Vejam que interessante. E versículo 20, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Vejam, quantas portas se abriram? Todas. E eu pensava comigo isso hoje, eu disse, pois isso aqui não é fácil, porque quem eram os que estavam certos ali na prisão? Paulo e Silas, e a Bíblia diz que todas as portas se abriram. Olha só, vejam, né, que interessante, como Deus age.
Se fosse eu que fosse abrir as portas, eu, não sei você, mas eu ia abrir só a porta de Paulo e Silas. Não é? Eu ia agir assim. Mas Deus não. Deus ele age de uma maneira totalmente diferente da nossa. Então ali nós temos dois homens, né, sendo usados por Deus numa atitude diferente, e Deus vem e se manifesta também de uma forma diferente da nossa. Se abriram todas as portas, todos os presos poderiam fugir se quisessem. Aí o carcereiro na sequência quis se matar, e Paulo diz, não te faça nada, todos estamos aqui. Glória a Deus. Então veja, quando Deus age para libertar e não para condenar ninguém. Imagina se aqueles presos fogem, não é? Imagina a família do carcereiro, ele teve que tirar a vida dele porque os presos fugiram, e isso foi culpa de dois homens que estavam lá orando, e eles oraram e cantaram, e deu terremoto, e tudo se abriu, e eles fugiram. Que testemunho ia ser dado, né, na sequência ali? Mas Deus não, Deus age certinho, né, na medida certa. Então, quando nós estamos na direção de Deus, na vontade de Deus, nós não vamos comprometer ninguém, e tudo vai ser bênção. E a Bíblia diz aqui que eles todos estavam ali, e ninguém saiu. E aí depois, na sequência, lá no versículo 30, e tirando-os para fora, isso o carcereiro, né? Tirando para fora, perguntou, o que é necessário para me salvar? E aí, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor. Olha aqui, oração, palavra de novo. E todos que estavam em sua casa pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam na casa desse carcereiro, né, que seria um agente penitenciário hoje. E tomando eles consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Na mesma noite, entendeu? Na mesma noite. Olha como Deus faz, na mesma noite. Aquelas mãos, isso aí é só Deus que pode fazer, ninguém mais faz isso. Aquelas mãos que colocou ele lá no cárcere interior, lembra que nós lemos? No cárcere interior, aquelas mãos que botou ali as correntes no pé dele, aquele tronco nos pés dele, que prendeu ele, que estava com medo que ele fugisse. Agora aquelas mesmas mãos têm que passar, né, um paninho com água nas costas de Paulo e Silas. Vejam como Deus trabalha. E não só isso, olha só. E depois, tomando consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Na mesma noite, da cela interior para a mesa, para a casa do carcereiro. É uma mudança tremenda, né? Já pensou como Deus muda as circunstâncias, situações? Quem ia imaginar? Você acha que ele ia imaginar, né, lá no tronco sentadão lá? Eu vou sentar aqui na cadeira, mas não era assim, era no chão mesmo, né? Com os pés assim, preso, e lá. E só Deus sabia que daqui a algumas horas iam estar na mesa com o carcereiro, comendo junto com o carcereiro. Não é Deus fazendo as coisas? Olha como Deus trabalha, e Deus trabalha com você assim também. Você não é melhor nem pior do que os irmãos lá de Filipos. Você não é melhor nem pior do que Paulo. Nós somos todos comprados e redimidos com o sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então Deus peleja pela tua causa, Deus peleja pela tua família, pelos teus anseios, tuas preocupações. Deus está no controle de tudo. Às vezes são momentos, circunstâncias que se apresentam e nós não enxergamos o dia de amanhã, a hora seguinte nós não vemos, mas Deus estava vendo. Paulo, Silas, daqui a algum pouquinho, Deus não revelou para eles, claro, né? Porque se Deus revelasse para nós, não seria nada por fé. Não é mesmo? Aí nós agimos, bom, eu sei que vai acontecer, então eu permaneço fiel, mas Deus espera que eu seja fiel diante das circunstâncias adversas, porque amanhã Ele vai abençoar a mim e a você.
Aleluia. Amanhã eu vou cantar o hino da vitória. É bom eu cantar o hino da vitória quando tem a mesa pronta, mas cantar o hino da vitória, não sei qual hino que eles cantaram ali, né, na cela, mas cantar o hino da vitória com as costas ardendo e presa, aí é para poucos mesmo, né? Mas aqui nós vemos que Paulo e Silas, eles foram abençoados por Deus, e levou ali ele para sua casa. E então, demorou um pouco, né, mas eu creio que Deus está na direção de tudo. Então foi assim que cresceu, que nasceu a igreja de Filipos. Olha como que ela nasceu, né? Não foi fácil, né? Foi um preço alto pago ali por aqueles dois homens, né? Mas nasceu na oração. Vejam, olha os requisitos: na palavra, no louvor, na fidelidade, na confiança em Deus. Não teve murmuração, não teve briga, não teve contenda. Não, Paulo e Silas estavam juntos. Vamos ficar fiel aqui. Aleluia. Deus vai fazer uma grande obra, e Deus fez. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos hoje. As igrejas precisam disso hoje. Não precisa ter muito barulho, não. O que precisa é oração, palavra e adoração. E Deus se encarrega do resto. Deus faz o resto. Glória a Deus. E ali então, passou o tempo, depois Paulo, né, seguiu suas viagens e acabou ficando preso. E então ele escreve essa carta lá para a igreja de Filipos. Capítulo 1, do versículo 1 ao 5, nós vemos que ele agradece a Deus pela vida dos irmãos lá desta cidade, por causa das contribuições que ele dão. Então Paulo estava muito alegre, muito feliz por conta das contribuições daqueles irmãos. Então nós vemos aqui que Deus sempre vai colocar pessoas para nos ajudar. Em tudo que você fizer no reino de Deus, né, sempre vai ter alguém para te ajudar. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus vai colocar gente para estar contigo, não é? Seja qual for o teu trabalho, a tua função, Deus sempre vai enviar alguém. Não te preocupa, a carga não vai ser pesada. Porque Deus disse, né, em Gálatas capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Então, na obra de Deus, os companheiros de ministério, você não está só, né? Tem gente contigo, tem gente orando por ti, gente que conta contigo, eu conto com vocês, vocês contam comigo, nós contamos com o pastor Leandro, ele conta com cada um de nós, cada um de vocês, dos irmãos da música, né? Vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos também. Às vezes a gente pode pensar, diante das dificuldades, eu estou sozinho nessa luta. Não está não, né? Tem gente que está orando por ti, tem gente que está levando a tua casa, a tua vida, o teu trabalho, a tua saúde diante de Deus, está levando, aleluia. E nós cremos num Deus que ouve e escuta as nossas orações. Quando uma certa vez Jezabel disse para Elias, eu vou te matar agora tu me paga, agora tu vai ver. A Bíblia diz que Elias fugiu, teve medo, né? Ele disse, Senhor, eu estou sozinho agora nessa batalha, fiquei só eu. E Deus disse para ele, não, Elias, tu não está só, tem 7.000 ainda que estão contigo. Tu não está vendo, mas eles estão contigo. Sempre Deus vai colocar alguém do nosso lado. Do lado de Davi colocou um amigo, Jonas, não é? Colocou ali do lado de Davi, de Paulo, né? Colocou Silas aqui, colocou Timóteo, outro também, filho na fé dele, Tito. Todas pessoas que estavam ajudando, cooperando. Então não te preocupa. Na nossa caminhada, irmãos, nós podemos ter, às vezes, altos e baixos, podemos ter, mas Deus sempre vai mandar um bom samaritano, fica tranquilo, viu? Sempre vai mandar alguém, está machucado, vai mandar um bom samaritano para, né, ali
paga o que ele está devendo, arruma o que ele estragou, não é? Paga a hospedagem, enfim, você conhece a parábola do bom samaritano, né? Colocou na cavalgadura, levou e cuidou tudo dele. Sempre Deus vai mandar alguém, você não está só, aleluia. Então, às vezes é difícil, a cruz é pesada, as dificuldades são tantas, e até Jesus nos deu o maior exemplo, não é mesmo? Que nós precisamos uns dos outros, Sabe que teve, acho que foi a semana passada que nós trabalhamos no Sintonia com Deus sobre a humildade, né? Foi, né? E um dos problemas que às vezes conflita com a humildade é o orgulho. As pessoas às vezes não querem ser ajudadas por causa do orgulho. E Jesus nos deu um exemplo muito bom sobre isso aí, né? Ele podia, não, para aí. Essa cruz aí deixa que eu carrego sozinho, eu posso, eu tenho força. Mas a Bíblia diz que foi um homem ajudar Jesus a carregar a cruz. Lembra de Simão Cirineu? Ajudou Jesus a carregar a cruz. Então, se Jesus nos deu esse exemplo, que nós precisamos dos outros, quanto mais nós. Então, Deus sempre vai colocar alguém. E aqui Paulo está agradecendo a igreja que estava com ele, ali cooperando, né? E abençoando o ministério daquele grande homem. Versículo 6, Filipenses capítulo 1 e o versículo 6. E tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Olha, aquele, vejam, né? Aquele que começou. Então, falando de alguém, falando de Jesus, ele começou a boa obra. Lembra que nós vimos lá em Atos capítulo 16? Lá está o começo, aquele que começou. Vimos todos os milagres ali que aconteceram. E aqui Paulo está escrevendo para eles. E começou a boa obra, em vós a aperfeiçoará. Então aqui ele está falando de um processo na vida de cada um de nós, um processo. Deus começou uma boa obra na minha e na tua vida, não é? E ele a cada dia está melhorando, a cada dia. Amanhã eu tenho que ser melhor que hoje, depois de amanhã melhor ainda. Eu tenho que buscar isso aí, né? Procurar. Não posso dizer eu estou pronto, né? Já estou. Nós temos que estar cada dia buscando melhor. Não quer dizer que eu vou, não, como eu não estou pronto, eu vou abandonar tudo. Não é assim. Mas eu devo buscar. Por isso que o apóstolo Paulo diz que devemos prosseguir para o alvo. Prosseguir, fala em buscar numa caminhada contínua. Então aqui fala de um processo, o processo de santificação, que é o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela fala em João capítulo 17, versículo 17, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, ainda falando desse processo, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então nós vemos aqui a santificação é um processo de busca de cada um de nós e o trabalhar do Espírito Santo na minha e na tua vida. Então aqui nós vemos os dois, não é? Deus não vai forçar a santificação na minha vida, mas também Deus não vai me deixar sem ela se eu a buscar. É o que nós entendemos nesses dois versículos que acabamos de ler. Buscai. E aí Jesus, né, disse assim, santifica-os na verdade. Então é uma busca constante. Mesmo com altos e baixos, devemos continuar buscando. Então aqui mesmo nessa carta de Filipenses, capítulo 3, e versículo 14 diz, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então é um processo, devemos buscar, continuar nesse processo da santificação. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Então, por isso que eu sempre tenho que estar
nas mãos do oleiro, não é? Na mão do oleiro. Se eu tenho alguma coisa errada, ele vai trabalhando, ele vai melhorando, ele vai ajudando, ele vai trabalhando nos meus pensamentos, ele vai trabalhando nas minhas atitudes, no meu modo de agir, de me relacionar, não é? De coisas que eu possa fazer que entristeçam a Deus e ao meu irmão. Deus vai arrumando, Deus vai ajeitando, não é? Ele é como, vamos comparar assim, como uma poda numa árvore, né? Vai cortando os galhos que estão muito ruins, que estão prejudicando, né? Os irmãos aí que moram, não sei se tem algum plantador aqui, mas diz que tem que podar as árvores para ela poder dar mais fruto, não é mesmo? Porque senão, muitos galhos acaba ali tirando toda a energia da árvore, né? Os nutrientes, e os frutos acabam ficando pequenos. Então Deus sabe agir na minha e na tua vida para que eu possa então dar frutos. Mas para isso eu preciso estar nas mãos do oleiro. Vamos ler agora o versículo 12. Vamos passar para o versículo 12 primeiro. Filipenses capítulo 1 e o versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Olha que interessante. Quero que... Então aqui Paulo está escrevendo lá da prisão, ele não está em uma festa de casamento, né? Não está lá no palácio do rei, ele está escrevendo de uma prisão. Aí ele diz, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Aqui Paulo está dizendo que todas as coisas estão no controle de Deus e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo entendia que todas as coisas tinham um propósito já definido por Deus. Quem pode ler Romanos 8 e 28? Romanos capítulo 8 e o versículo 28. Romanos capítulo 8 e versículo 28. Glória a Deus. Então vejam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então ele está dizendo, eu estou preso, mas tem alguma coisa que vai acontecer com minha prisão. E no versículo 13 ele explica o que está acontecendo. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Depois do 14 ele diz que muitos irmãos que ouviram da prisão do apóstolo Paulo, né, tiveram ânimo e começaram a falar confiadamente na palavra de Deus. Começaram a falar a palavra de Deus por causa da dificuldade que ele estava enfrentando, por causa da prisão que ele estava ali sofrendo. Olha, saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram. Quais coisas? A prisão dele. Agora ele está preso ali. As coisas que aconteceram contribuíram para um proveito do Evangelho. Os soldados ali que estavam guardando o apóstolo Paulo estavam ouvindo a palavra de Deus. Foi uma maneira, lembra que nós vimos que Filipos era uma região, colônia de Roma, tinha muitos soldados ali, e ouviram a palavra de Deus através deste homem. No versículo 13 e 14, nós vemos assim também que outras pessoas aqui, né, começaram a falar a palavra de Deus sem temor, por causa de uma prova, o Evangelho era anunciado. De uma luta, a palavra de Deus era proclamada. Às vezes você não sabe, está lutando,
mas tem gente que está vendo você pregar, eu pregar com aquela minha postura. É uma maneira de se ganhar alguém para Cristo, de anunciar a palavra de Deus. Aqui o apóstolo está falando isso aí. Versículo 25, já vamos para o final, olha só. Versículo 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da vossa fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo, pela minha nova ida a vós. Olha o que ele está dizendo aqui, tinha um progresso e a alegria em ter aqueles irmãos firmes na fé, tendo esta confiança, que sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da vossa fé. Então, até o Michele cantou agora aqui, né, hoje, o viver Cristo, né, aquele dilema do apóstolo Paulo, se ele partia para a eternidade, que ele sabia que era bom, ou se ficava por conta dos irmãos ali para auxiliar. E então ele está dizendo aqui, né, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso. Versículo 27. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Então ele vai encerrando aqui este primeiro capítulo e ele trata aqui, né, da união daqueles irmãos lá de Filipos, um mesmo espírito. Vejam o que ele diz aqui, ó, portai-vos dignamente. Olha, depois ali na metade do versículo 27, estejai no mesmo espírito. Tanto, vejam, olha, pega aqui o fio da meada. Ele diz assim, ó, veja o que ele diz, ó, tanto faz eu estar aí com vocês, ou eu estar longe, eu quero que vocês sejam uma pessoa só. O comportamento de vocês tem que ser o mesmo. Não é porque eu estou longe que vocês vão agir de maneira diferente. Às vezes as pessoas querem mostrar o que não são. Aqui Paulo dá não, vocês têm que ser o mesmo. Olha o que ele diz aqui, ó. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Ó, o comportamento, para que, quer vá e vos veja, ó, quer eu esteja aí, ou ausente, eu ouça acerca de vós que estejai num mesmo espírito. Então fala da sinceridade deles, da integridade, da conduta, da honestidade, da ética que eles deviam ter com a pessoa ali ou não. Às vezes nós temos que refletir sobre isso aí, não é? Como eu sou perante os outros? Será que eu mudo quando chega alguém? Não é? Quando eu estou longe, quando eu estou perto, eu sou o mesmo? Eu tenho a mesma conduta? Quando eu estou sozinho, não é? Eu sou o mesmo? Agora, por enquanto, eu estou sozinho, né? Minha esposa está em Itajaí. Eu procuro ser o mesmo. Claro que a casa está bem bagunçada por lá, mas fora isso, né? Fora isso, eu procuro ser o mesmo, não é? Então, isso aqui é uma reflexão para todos nós. Uma reflexão. É o que Paulo está pedindo. Eu quero que vocês sejam o mesmo. Diante de Deus,
Porque ele dizia, não é para mim que vocês têm que se mostrar, não é para mim, não sou eu que vou avaliar vocês, não sou eu que vou escrever o nome de vocês no céu, não é para mim, vocês têm que ser o mesmo, eu estando aí, ou estando preso aqui em Roma, tanto faz, eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento, que vocês sejam unidos, que vocês sejam cooperadores, que vocês sirvam a Deus com fidelidade, que vocês estejam sempre honrando ao Senhor, todas essas coisas que ele trata aqui nesses 4 capítulos. Paulo pedia que eles fossem o mesmo, que não mudassem, que Deus nos abençoe e que nós possamos ser também, assim como a igreja de Filipos, né? Firmes, convictos, ali permanecendo fiéis ao Senhor. Deus vos abençoe, vamos nos colocar em pé, desculpa o horário, passamos aqui 3 minutos, né? Mas creio que Deus falou aos nossos corações hoje, através dessa igreja que foi criada no início com muita batalha, mas que permaneceu firme e foi registrada esta carta. Olha, Deus mandou registrar essa carta para aquela igreja, para falar com nós hoje, não é? Nesta terça-feira de chuva, para que eu e você pudéssemos crer que Deus é poderoso para mudar situações. Lembra? Paulo e Silas um pouquinho antes, com as costas doendo, preso, mas daqui um pouquinho depois, sentado na mesa, sendo servido pelo agente penitenciário daquela época. Esse é o Deus que você serve, é o Deus, ele não mudou, ele continuou o mesmo, e ele pode mudar situações, não é? Aquilo que parece, Senhor, quando vai chegar a minha hora, quando vai chegar a minha vez, quando será a minha vitória? Calma, espera, Deus tem uma hora para todas as coisas, e a tua hora, a tua bênção, a tua vitória vai chegar, seja em qualquer área da tua vida, profissional, saúde, familiar. O Deus de Paulo e Silas está aqui nesta noite. Eu quero orar com você nesta noite. Se você tem uma necessidade especial, passe aqui, aleluia. Está lutando, está em prova, passe aqui, nós vamos orar por você. Os obreiros vão ungir você, vão orar por você, e você vai receber a bênção e vai sair daqui fortalecido, com a vitória nas tuas mãos. Mas não desista, permaneça firme, continue cantando e louvando, mesmo com situação difícil, continue louvando. Paulo e Silas, a Bíblia não diz qual o hino que eles cantavam, provavelmente um salmos, né? Naquela época era muito usado, mas a Bíblia diz que a postura dele mudou tudo, e Deus agiu e deu vitória para eles. Estenda a sua mão para cá e vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Deus amado, Deus querido, nós oramos, Senhor, por cada um dos teus servos que estão na tua casa nesta noite, que vieram para ouvir a tua palavra. Nós vimos que o Senhor operou milagres ali, Senhor, no início daquela igreja, ali na cidade de Filipos, e o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor age quando o teu povo ora, quando o teu povo clama, quando o teu povo busca, e o Senhor entrou ali com recurso e a vitória para Paulo e Silas naquela situação totalmente adversa, e o Senhor fez milagre e cresceu a tua obra naquela cidade, e nós vimos que muitas pessoas ali se converteram, até houve uma igreja ali que recebeu a carta do apóstolo Paulo. Que nós também possamos ser como aqueles irmãos fiéis lá de Filipos, que permaneceram no teu caminho. Abençoa cada um, guarda cada um, Senhor, e que nós tenhamos a alegria em te servir, apesar das dificuldades, a alegria apesar das circunstâncias adversas, e possamos louvar e bendizer o teu nome em tudo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.